Na Cocó. Eita! Histórias que não deveriam ser contadas. E estamos de volta com mais um episódio do podcast Na Cocó. O episódio onde eu, George, Sara. Alan. se expõe gratuitamente para vocês se divertirem, ouvirem no carro, ouvirem na academia, enfim. Espero que vocês estejam gostando do podcast. E o tema de hoje é um assunto que só se fala sobre isso nesses últimos dias. Que é a queda, o tombamento do Twitter. Pra quem não sabe, vou contextualizar um pouquinho. O Twitter é uma rede social criada em 2006, né? Onde as pessoas compartilhavam ali como um microblog, contando o que estava acontecendo. Só que aos poucos ela E foi recentemente o nome mudou para X. Pronto. Aos poucos ela foi se transformando em outra coisa, foi tomada muito por política e tal. E em 2022 ela foi comprada pelo bilionário, aquele que eu não quero nem falar o nome, porque eu acho ele tão insuportável e inescrupuloso que eu não quero nem falar o nome. Mas aí entra várias questões e a gente queria trazer essa discussão aqui pra vocês. Lembre-se que vocês precisam também seguir o podcast e se quiserem interagir com a gente, comenta aqui no episódio, tá? Ou também pode mandar e-mail para falenacocó@gmail.com e a gente pode continuar mais sobre o seu assunto, do seu ponto de vista, vai ser bem interessante. Então vamos lá, né? Quem quer começar? Eu posso começar? Você começa? Vai. Sempre que eu tô falando muito já, né? Você já começou. Vamos Vai coisa, nessa. né? Eu ia pegar um ponto que, tipo, gente, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a ter Twitter, sabia? Porque assim que lançou, eu fiquei curioso em conhecer aquilo. E eu tornei como um diário meu, porque acordava, bom dia, almoçava, estou almoçando, de noite. E era o quê? Eu ficava seguindo, praticamente, meu feed só era os perfis de notícias, CNN, Globo e tal, e alguns amigos, basicamente, mas não tinha essa interação toda de resposta, de foto, de vídeo, era mais para acompanhar as notícias do dia, Eu lembro que como no se fosse um início, mini jornal, né? No início também não tinha opção de curtir comentário, não tinha nada. Isso, e era um mini jornal, acho que a maioria, quem usava bastante naquele tempo era jornalistas e tal. Veículos de comunicação. Veículos de comunicação que trazia as informações em tempo real, né? Sim. Não precisava esperar o jornal sair no dia seguinte para ter a notícia. Então era mais um veículo de comunicação e eu utilizava aquilo de uma forma de saber as notícias em tempo real e fazer daquilo também o meu diário de reclamação, de confissões, enfim. Xinga muito no Twitter. Mas o xingar já foi mais depois dessa fase. E o que eu fico mais triste é justamente por causa disso, porque eu também tive logo no começo. E a gente tem esse saudosismo de como era bom, sabe? Tipo assim, o que você tá fazendo? Que era a pergunta antigamente, né? Depois, o que tá acontecendo? Então você tinha aquela coisa ali de ser rápido, de ser direto, de ser engraçado, de compartilhar o que você estava pensando no momento. Mas aí ela foi tomando proporções. Você tem Twitter, Sara? Tem, mas Inclusive- nunca acesso. Inclusive, como é que fala? No início do Twitter, no início não, quando você ia fazer algum tipo de postagem no Twitter, tinha pergunta, né? What's happening? O que você está fazendo, o que está acontecendo agora. Era bem interessante. E a interface do Twitter também, antigamente, era uma coisa bem interessante que você poderia editar. Lembra disso? Que você poderia botar um fundo no Twitter. Sim, o BG. Tinha pessoas que utilizavam era mesmo. outros aplicativos para ter uma interface mais intuitiva do Twitter, porque tinha os retweets, tinha as respostas do Twitter e tinha as DMs, enfim, né? E a lateral apresentando tudo que estava sendo mais falado naquele momento de forma regional e mundialmente. Sim. Então era algo bem bacana naquele tempo. Hoje em dia, ultimamente, tinha muito isso, mas eu acho que era uma febre naquele momento, né? Que as pessoas queriam falar aquilo que estava sendo falado no momento. O Twitter ele foi pioneiro em várias coisas, assim, né? Até palavras, né? Tweetar, por exemplo, um verbo de Twitter. Retweet também. Retweet. Os Trend Topics, que as TVs começaram a incorporar até nos programas, de colocar ali a hashtag. Então foi pioneiro em muitas coisas e eu acho que esse bilionário, ao ver toda essa questão, assim, de popularidade mesmo da rede, cresceu os olhos, porque, assim, acabou que todo discurso, todo mundo hoje em dia quer dar uma opinião sobre tudo. A verdade é essa, né? Todo mundo quer dar uma opinião. Se você não dá opinião, parece que você não tá existindo. Sim. E às vezes não, às vezes você tem que ficar calado, gente. Às vezes é só ouvir, ou então, se for realmente... Não é pra gerar discussões bate-boca. Você pode colocar sua opinião, beleza. Mas acabou que ali virou uma guerra.
O Twitter virou uma guerra se você falar assim, bom dia. Por que bom dia e não boa tarde? E à noite, tá esquecendo por quê? Então tá virando meio que um campo de batalha. Virou meio que um campo de batalha. E aí Eu acho que você resumiu a internet, viu? Não só o Twitter. Mas basicamente o Twitter se tornou esse lugar Tóxico mais demais. tóxico por conta disso, porque as opiniões eram disfarçadas de opiniões. Não eram opiniões em si. É aquela coisa tipo, se eu acho alguma coisa e você discorda de mim, você não trazia seu contraponto. Você queria fazer com que a minha opinião, o meu pensamento, fosse o que você acreditasse, não o que eu acredito. Esse campo de batalha virou uma questão de todo mundo querer espaço, todo mundo querer ter voz, né? Uhum. E outra também, né? Levando como paralelo a isso, né? Acabou que o Twitter sobreviveu muito durante o tempo, porque desde 2006 existiam também outras redes sociais paralelas ao Twitter, né? Como o Orkut, o Facebook, alguns de fotos, né? Fotolog. Que eu também não lembro, tinha não me Flickr. recordo. Eu não usava muitos desses, mas tinha Fotolog. Mas eu lembro muito bem que quando eu criei o Twitter, eu continuei utilizando ele até quando poucas pessoas utilizavam. Eu acho que eu peguei esse momento ainda. E depois ele voltou com tudo, com uma potência enorme, porque, como o George falou, as TVs utilizavam as hashtags como um ponto principal para as pessoas entenderem o que estava sendo falado naquele momento, trazer assuntos polêmicos, assuntos ser uma busca mais rápida, né, para palavras-chave de assuntos que estavam acontecendo naquele momento. Só que acabou também nesse multiverso de ser um ambiente realmente bastante tóxico. Mas, sendo bem sincero, eu sinto falta. assim, eu sinto falta, mas assim, desde que o cara comprou, eu acho que ele comprou mais por uma questão de status, sabe? Porque assim, eu tenho dinheiro, eu quero ser dono da palavra, quero ser dono do que está se falando. Eu acho que foi mais ou menos isso, orgulho. E desde que ele comprou, eu parei bastante de usar, porque também em campanhas políticas, em épocas eleitorais, aquilo ali fica muito, muito também inflamado e não tava me fazendo bem. Né? Sim. Eu acho que também a gente tem que ter esse limite de até quando a rede social tá fazendo bem pra gente, até quando a gente tá usando ou sendo usado, né? Pelas redes, né? Eu tive algumas fases assim de uso do Twitter. Também fui uma das primeiras usuárias. Até parece, né? Mas enfim, eu tenho há muito tempo. Acho que desde 2006 mesmo. E eu sou uma pessoa que foi parando de usar gradativamente, assim. Eu passei por essa fase de começar a parar de usar e depois eu parei total. Hoje em dia eu realmente não acesso mais. Porque também eu comecei a perceber isso que você falou agora, Bion. Gente, Bion é George, tá? Que sai às vezes o apelido assim da intimidade. Foi uma época assim de pandemia que eu percebi que me informar demais não estava me fazendo bem. Tipo, estatísticas e a quantidade de mortes e não sei o quê. E o Twitter, de um tempo antes da pandemia, eu estava usando mais para ver notícia. E acabou que o meu feed era todo de notícia. E a notícia começou a não me agradar mais. Aí eu parei de usar total e até hoje eu não retornei, confesso. Por isso também que eu tô mais quietinha hoje. E melhorou, você acha que você melhorou sua saúde mental por causa disso? Rapaz, melhorou, porque é o que eu sempre digo, né? Eu não tenho coragem de ir lá pegar uma bomba e jogar, então eu prefiro não me informar, porque eu não sei o que fazer com a informação. Eu fico mal, eu fico triste, eu fico revoltada, enfim. É isso. Teve um tempo que eu acabei também percebendo um pouco disso, né? Das questões de, muitas vezes, aquela bomba de informações que existiam no meu feed eram coisas que me faziam mal, ou eu queria comentar, sabendo que as respostas às vezes poderiam ser muito mais fortes. Ou então eu percebi alguns tipos de posts que, quando eu ia olhar os comentários, realmente era algo muito... Era um lixo, vamos dizer assim, de opiniões, né? Então aquilo ali me inflamava bastante. Eu comecei também a cortar e privei meu perfil. Vamos dizer, eu fiz uma limpa realmente em quem eu seguia, porque eu queria só ver as coisas que eu seguia de fato. Porque o Twitter tinha essas duas interfaces, né? Você poderia ver o Discover, que é pessoas atreladas ao que você estava os temas seguindo, que você está interessado. ou tweetando. E tinha quem somente você segue. Então eu estava focado somente nas pessoas que eu estava seguindo. E eu passei também a bloquear palavras para que eu não pudesse ver, vamos dizer, tempo político mesmo, que tinha aquela questão toda de oposições, aquela divisão que existiu, né? Em esquerda e direita, aquela coisa que eu fiquei muito afoito também discutindo aquilo, mas depois eu vi que aquilo estava fazendo muito mal. Então eu preferi me afastar um pouco disso também. E hoje,
Hoje não, né? Que hoje já tá bloqueado. Mas até o momento que existia no Twitter, eu utilizava muito como fonte de informação específica, quando eu queria procurar algo específico. Caiu um avião em Vinhedo, então eu quero informação naquele momento. Eu procurava avião em Vinhedo, queda, no mesmo instante já aparecia vídeos com informações mais precisas. Ou então, fulano de tal separou do jogador de futebol. Ou fulano morreu, né? Porque adoram matar o povo de mentirinha, aí você... Isso. Queda de energia em Salvador. Será que foi só na minha casa? Foi em Salvador toda? Foi no mundo todo? Foi apagão no Brasil todo? Pesquisava no Twitter. Tudo isso era de forma instantânea no Twitter, porque as pessoas também comentavam. Caiu energia também aqui. Aí eu percebi, opa, não é só aqui em casa. Em outros lugares também. Então, tipo, o Twitter pra mim era uma fonte de informação que me trazia esse detalhe mais, né, nesse sentido. Ou até mesmo para questões de entretenimento também, né? Só para contextualizar ainda sobre a questão da queda, né? Sobre o tombamento do X, né? Que nossa, eu fico muito triste, assim, até de chamar de X, sabia? Porque, assim... Eu nunca chamei. Nossa, É tipo o Shopping Guatemi, Aeroporto 2 de Julho. O nome não pegou, mas fica querendo empurrar nossa goela abaixo, é meio complicado. Mas, enfim, só para contextualizar essa questão dessa queda, desse tombamento ainda, é que a rede, ela caiu porque o dono não estava contribuindo com a justiça brasileira. Né? Então, assim, se há uma decisão judicial do Supremo, né, que é o maior órgão responsável judiciário, uma decisão judicial, e ele realmente, e o dono decide não contribuir, tirar o escritório, então, assim, para mim é meio óbvio que qualquer empresa que tenha participação ou influência no país tem que participar das leis daquele país. Então, assim, as pessoas querem fazer tudo achando que pode tudo, achando que a internet é um lugar sem lei, é um lugar onde você pode fazer tudo, falar o que quiser, cometer o crime que quiser e sair impune. Não é assim, né? E até a gente levando pelo lado contrário, né? Se fosse uma empresa do Brasil que tivesse um outro país, infringindo leis de outro país, você acha que ia ficar impune? Não ia passar. Nenhum. Então é da mesma forma, aqui. Mas enfim. Em contrapartida nisso, surgiram também, né, antes de cair, surgiram outras redes sociais semelhantes. Sim. Teve o Cu. Sim. Um nome horrível. Porque o povo ficava, você já abriu seu cu? Tinha um Cu, era K-O-O, né? Isso, cara. O Cu, e tinha o Blue Sky. Tem. Tem, né? O Blue Sky, mas eu falo antes de cair, né? Tinha essas duas redes que eu acabei, o Cu não abri. Tem aquele Esse eu não. Tá falando de qual? Tem aquele do Instagram também, né? Threads. Ah, sim. Só que o Threads eu não consigo. Eu tenho porque eu tenho Instagram, eu acho que acabou atrelando, mas eu não consigo alimentá-lo da mesma forma. Aí, eu nunca postei nada e nunca li nada. Acho que eu abri uma vez e tchau. E trazendo para essas redes sociais, o Cu eu não acessei, não fiz cadastro nem nada. E o Blue Sky eu acabei acessando, mas eu não consegui ainda no tempo. Não consegui desenvolvê-lo porque eu ainda tinha aquele apego ao Twitter, tomando como base os primórdios, né? Não atualmente. Aí agora, na migração, né, para o Blue Sky, a gente sente um impacto, né? Porque eu mesmo me senti como se eu tivesse uma escola nova. Quando você está acostumado com a escola e muda de escola, eu estava me sentindo assim. Ou uma cidade nova, que você se mudou. Então, tipo, sinto falta de coisas que existiam no Twitter, que era bastante... que ajudava bastante. Até o Trend Topics mesmo, eu sinto falta disso. Eu sei que o Blue Sky está em desenvolvimento. Inclusive, uma curiosidade, o Blue Sky... Quem criou o Blue Sky? É o dono do Twitter. Sim. Eu achei engraçado isso, porque... ele já tem aquele insight, né? Vamos dizer, aquele know-how referente ao Twitter. Então, ele pode trazer melhorias para o Blue Sky, mas o meu medo é ele fazer a mesma coisa que ele fez com o Twitter. Não. Isso não vai. Será? Não vai. Não vai. Nossa, você falou com propriedade não agora. Não vai, porque Defenda essa tese. São questões de conceitos de empresa, de visões de mundo, de objetivos de mundo. O objetivo do bilionário que comprou o Twitter não é fazer uma rede social. Ele quer ser o dono da palavra, ele quer ser o dono da razão, ele quer se amostrar. E enquanto que, pelo menos até então, tá? O Blue Sky realmente é a questão de interação social. Por isso que também está em desenvolvimento, porque as coisas não começam. O Twitter, quando começou, também não era isso tudo que é hoje, né? Não anexava nem vídeo, é só foto. Então, assim, as coisas vão amadurecendo e melhorando com o tempo, né? Eu tô falando aqui da questão de negócios mesmo, amigo. Ele quer, vamos dizer, se ele quiser vender em algum momento,
ele vende, porque algo tá dando muito lucro a ele, mas ele quer vender e criar um novo, vamos dizer, ele quer criar um terceiro e deixa isso aí. Sim, a gente vive no mundo capitalista, né? Infelizmente. Exatamente. Gente, eu queria falar, antes de encerrar, eu queria falar sobre a questão das perdas do marketing, inclusive, né? Eu trabalho com isso, tipo assim, o quanto o marketing vai perder também, porque assim, não deixa de ser uma grande perda, infelizmente, uma rede social, né? Uma rede social tão popular, então assim, para os veículos, para o marketing, vai ser também uma perda danada. E eu espero que isso chegue no bolso do bilionário. Se vê que não vai fazer nem cosquinha, Não né, vai gente? fazer. Porque ele comprou por 44 bilhões de Mas dólares. ele mesmo falou que essa rede, ele Não tá é nem uma aí, né? rede que, tipo, ele se preocupa na questão de rentabilidade. Eu acho que é uma rede mais que ele usa como um entretenimento, não um hobby. Que, tipo, as outras, Starlink, Tesla, faturam muito, muito mais do que o próprio X pode trazer de rentabilidade para ele. Mas enfim, quem tá ganhando dinheiro é ele, Não é a ainda. gente. É isso que eu acho. Que tá sofrendo por isso. Ai, meu Deus, eu quero o Twitter de volta. Para de ser doida e vai viver. Porque Essa é a minha vida. tem muita vida lá fora. Tem outras redes sociais aí que existem. O Twitter não vai voltar. Porque o Twitter já nem é mais. A gente tá falando Twitter aqui, mas o Twitter nem existe Pô, mais. quando acabou, todo mundo viveu, né? Então Quando assim. acabou, todo mundo viveu. Então, gente, ouça seu podcast preferido, de preferência o Na Cocó. Compartilhe esse podcast, siga, interaja com a gente, deixa a sua opinião, porque o que te leva da vida é isso aqui, são as trocas que a gente tem e as trocas saudáveis. A gente se vê no próximo episódio. Beijo, beijo. Tchau.